A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos mergulhar em uma das mensagens mais poderosas das Escrituras. Se você chegou aqui, não foi por acaso. Deus tem uma palavra viva para o seu coração. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários: eu recebo esta palavra. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e libera bênção sobre a sua vida. Agora, abra seu coração, porque o Espírito Santo vai falar profundamente com você através desta mensagem. Queremos, mais uma vez, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, dar-lhes as boas-vindas e convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Estamos dando prosseguimento à nossa série de mensagens na carta aos Romanos. E chegamos aqui a esses 2 versículos que são uma declaração gloriosa do que é a mensagem central do cristianismo e, ao mesmo tempo, o tema da carta. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos, mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da palavra do Senhor. Ó Deus, que o teu bendito Espírito nos conduza agora na compreensão do teu Evangelho. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do teu Evangelho. Que o teu Espírito nos conduza. Incline o nosso coração, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos contemplar, sem impedimento, a verdade que o Senhor nos tem revelado aqui. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos como o apóstolo Paulo revela aos crentes de Roma a intenção que ele tem de fazer-lhes uma visita. Está aí do verso 8 até o verso 15. Os planos de Paulo eram de chegar primeiro em Jerusalém. Ele estava indo para lá, levando uma oferta para os cristãos pobres da região da Judéia. E uma vez estando em Jerusalém, Paulo planejava tomar um navio e ir até a cidade de Roma. Lá ele queria ser hospedado pela igreja. Havia algumas pessoas na igreja que conheciam Paulo. A relação delas está no capítulo 16 dessa carta. Mas, oficialmente, Paulo não era conhecido da igreja. Mesmo assim, ele desejava estar com aqueles irmãos, queria compartilhar com eles o Evangelho, queria ser abençoado no convívio com eles, e mais do que isso, Paulo tinha planos de ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha, onde ele queria pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Ele fala desses planos no capítulo 1, de 8 a 15. E também lá no final da carta, no capítulo 15, onde ele detalha esse desejo que tem do apoio missionário da igreja. Vimos como Paulo amava aquela igreja. Ele orava por eles, mesmo sem conhecê-los pessoalmente. Paulo desejava ter comunhão com eles, e ele diz que se sentia devedor aos romanos. Está aí no verso 14. Não somente aos romanos. Ele se sentia devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso ele diz no verso 15 que estava pronto para ir a Roma anunciar o Evangelho. Em seguida, ele faz essa declaração que nós lemos, no verso 16 e 17, e que é o resumo da carta aos Romanos e também o resumo da mensagem do Evangelho. São 2 versos gloriosos, cheios de majestade, cheios de conteúdo. Foi lendo essa passagem que Martinho Lutero entendeu qual é o caminho da salvação. Isso, no século XVI, deu origem à Reforma Protestante. Lutero entendeu que a justificação de Deus, a maneira como Deus salva o pecador, é mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Esses versículos têm influenciado a igreja cristã através da história. Eles servem de base para a doutrina principal da Reforma Protestante, que é sola fide, sola gratia, solus Christus, somente a fé, somente a graça e somente Cristo. São esses 2 versículos que eu queria trazer para os irmãos nesta noite, na expectativa de que Deus nos abençoe na sua compreensão e que o peso das verdades que estão contidas aqui nos alcance plenamente.
Vamos começar com a declaração que Paulo faz, aí no verso 16, de que ele não se envergonha do Evangelho. Ou seja, Paulo não tinha vergonha do Evangelho. Isso significava que ele não tinha vergonha de um dia ter crido em Jesus Cristo. Paulo era judeu. Paulo tinha sido um perseguidor do cristianismo. Ele tinha entendido que Jesus era um falso profeta e que os seus seguidores eram uma ameaça à verdadeira religião e que eles precisavam ser eliminados. Paulo manteve uma cruzada pessoal para eliminar os cristãos. Ele chegou a obter autorização das autoridades em Jerusalém para caçar cristãos nas cidades vizinhas. Onde ele chegava, se encontrasse uma casa de culto cristão, ele invadia, levava aqueles cristãos presos para Jerusalém, onde eram interrogados, às vezes torturados, presos e, em casos como o de Estevão, narrado em Atos, capítulo 7, apedrejados até a morte. Um dia, Paulo conheceu Jesus, a quem ele perseguia, no caminho de Damasco. E o perseguidor se tornou adorador, se tornou discípulo. Aquilo que ele antes perseguia, odiava e do qual tinha vergonha, agora era a própria fé que ele abraça. E não somente isso, ele dedica a sua vida a pregar o mesmo evangelho que antes perseguia. Então, essa declaração dele, eu não me envergonho do evangelho, ganha um sentido extraordinário quando lembramos quem é que está dizendo isso. Era um homem para quem antes o evangelho era motivo de vergonha. Para a nação de Israel, um carpinteiro pendurado numa cruz, o Filho de Deus, aquilo era escândalo. Mas agora Paulo se torna cristão. E não somente isso, ele se torna apóstolo de Jesus Cristo, pregador do Evangelho de Jesus. Ele não se envergonhava do Evangelho. Na verdade, ele se sentia grato por ter crido no Evangelho. Ele se sentia privilegiado porque Cristo lhe apareceu, lhe mostrou a verdade. Ele se sente abençoado por Deus por ter tido aquela revelação no caminho de Damasco. E também porque Deus o constituiu pregador do Evangelho. Essa era a razão pela qual ele diz que está pronto para anunciar o Evangelho também em Roma, porque ele não tem vergonha de dizer que é cristão, e muito menos de pregar, onde for possível, o Evangelho de que Deus, em Cristo, salva o pecador. E quando nós pensamos que ele está dizendo isso com relação a Roma, essa declaração ganha um sentido ainda maior. Roma era a capital do império. Os romanos valorizavam a força, o poder, o domínio. Eles eram a nação dominadora do mundo conhecido da época. O poderio militar de Roma havia subjugado as outras nações e imposto seu domínio. Todas as nações eram tributárias e subservientes a Roma. O romano valorizava o poder, a força. Agora imagine Paulo chegar nessa cidade, capital do império, símbolo de poder e domínio, para dizer que Deus veio salvar o mundo através de um carpinteiro que nasceu numa cidadezinha obscura que ninguém conhecia direito, cresceu no meio do povo, não tinha educação formal, foi seguido por um grupo de pescadores, um cobrador de impostos, foi traído por um dos seus seguidores, negado por outro, condenado pelo seu próprio povo, entregue à morte por um procurador romano, Pôncio Pilatos, que decretou sua morte de cruz. Ele morre daquela forma, que para o Império Romano era a forma mais vergonhosa de morrer. A cruz era instrumento de execução dos piores criminosos, de inimigos políticos. Agora Paulo vai à capital do Império dizer que aquele homem que morre pendurado numa cruz, rejeitado pelo seu povo e executado por Pôncio Pilatos, aquele, na verdade, era Deus. Era Deus salvando o pecador. Eu imagino Paulo tendo que pregar isso nas ruas orgulhosas de Roma, aos ouvidos arrogantes dos romanos. Por isso ele diz, eu não tenho vergonha. Eu vou, se preciso, até Roma anunciar esse evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Não tenho vergonha nenhuma de proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso ele está disposto a fazer isso. Agora, o motivo pelo qual Paulo diz que não sentia vergonha de ser cristão e pregador do Evangelho, ele coloca aí no restante do verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Longe de ser uma fraqueza, como talvez os romanos pensariam, o Evangelho, na verdade, era a manifestação do poder de Deus. É no Evangelho que o poder de Deus se manifesta de maneira mais extraordinária e clara. Há vários pontos aqui que precisam ser explicados para que a gente entenda plenamente o que Paulo está dizendo ao afirmar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao dizer isso, Paulo está pressupondo o fato de que a humanidade está perdida. Se a humanidade estivesse salva, se todo mundo fosse para o céu, se depois da morte todo mundo fosse para um lugar feliz, para que salvação? Salvar de quê? Então, ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Paulo está pressupondo que a humanidade está perdida. E quando falamos humanidade, estamos falando de todos, sem exceção. Os gregos e bárbaros estão perdidos. Paulo vai explicar isso no restante do capítulo 1. Nós vamos começar a ver isso no próximo trecho. Ele vai dizer que mesmo os gregos e bárbaros que nunca ouviram o Evangelho estão perdidos, estão condenados, porque rejeitaram a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Embora tenham suas próprias religiões e deuses, estão cegos, não conhecem a verdade, estão endurecidos e pensam que são sábios, mas estão debaixo da ira de Deus, caminhando para a condenação eterna. Eles precisam de salvação. Por isso, Paulo quer ir para a Espanha pregar o Evangelho. Por isso, ele quer ir a Roma, para que a igreja o apoie em seus esforços missionários até os espanhóis. Se Paulo não acreditasse que os espanhóis estavam perdidos, não teria plano nenhum de ir à Espanha nem a Roma. Mas quando ele fala, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele está dizendo que a humanidade está perdida e que a humanidade precisa de salvação. Não somente os gregos, romanos, espanhóis, bárbaros, idólatras, que viviam nas trevas da ignorância, mas também os próprios judeus. A partir do capítulo 2 e metade do capítulo 3, Paulo vai dizer que até os judeus, que receberam a revelação de Deus no Antigo Testamento, receberam a aliança, as promessas, o pacto de quem veio o Messias, a quem pertencem as Escrituras e o culto, até esses estão perdidos, porque receberam a lei de Deus, mas não entenderam como o Evangelho se revelava nela. Eles pensavam que a lei era um caminho de salvação e criaram uma religião legalista, uma religião de mérito, tentando se salvar pelo cumprimento das obras da lei. Então, tanto gregos, romanos, espanhóis e bárbaros, quanto os próprios judeus, estão perdidos. No capítulo 3, Paulo faz aquela declaração tão conhecida: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa condenação se estende a toda a raça humana, independente de nacionalidade, gênero, cor ou idade. Nossos filhos estão perdidos. Nossos nenenzinhos, nossas crianças estão perdidos. Nossos adolescentes estão perdidos. Nossos jovens estão perdidos. Nossos adultos e nossos velhos também. Toda a raça humana, sem exceção, está manchada pelo pecado e debaixo da condenação. Porque Deus é justo, santo e conhece cada pessoa. Então, essa declaração, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pressupõe, em primeiro lugar, essa verdade, o estado em que a humanidade se encontra. E é aqui que você vai perceber a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. As outras religiões insistem em dizer que o homem é intrinsecamente bom, que existe uma bondade no coração do homem e que a salvação está dentro dele. O homem apenas precisa olhar para dentro de si. Isso é muito popular. Ouça o seu coração. Está em todos os filmes. A ideia é: o homem é bom. E se ele é mau, é porque nasceu em um ambiente depravado, numa sociedade corrompida. Você vê isso bem claro quando surgem casos de violência, como estupros, crimes graves. De quem é a culpa, segundo o discurso moderno? Da sociedade. A culpa é da cultura, da erotização, da pobreza, da educação, mas nunca do indivíduo. O indivíduo é tratado como vítima. É uma sociedade que não admite a categoria pecado.
que coloca a culpa na cultura, nos pais, no ambiente, na educação, e o indivíduo foge da sua responsabilidade. Essa é a religião do homem moderno. E é uma religião que agrada, porque quem não gosta de ouvir que é bonzinho, que não é responsável pelos seus atos e que, se fizer alguns rituais, pagar algumas promessas, Deus vai ficar de bem com você? O cristianismo não começa assim. O cristianismo começa com a má notícia. Você é pecador. Você quebrou a lei de Deus desde que era criança. E você está debaixo da ira de um Deus que é poderoso para fazer você sofrer eternamente no inferno. É isso que o cristianismo começa dizendo, é isso que ele ensina. Por isso ele é diferente de todas as outras religiões. Ele é único nesse sentido. Essa é a primeira coisa que temos que observar aqui. A segunda, que está na declaração de Paulo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é que Deus salva pecadores, e salva pecadores mediante o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus, no seu grande amor por essa humanidade perdida, enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido como um de nós, participante da nossa natureza humana, e que, na cruz do Calvário, como nosso representante, suportou a ira de Deus e o castigo que nós merecíamos. Ele experimentou a ira desse Deus santo naquela cruz. Então, longe de ser um momento de fraqueza, como talvez os romanos pensassem, ali na cruz temos a revelação do poder de Deus. Quando aquele homem na cruz derrama a sua última gota de sangue e clama: Deus meu, por que me desamparaste? O quadro que parece fraqueza, um crucificado clamando, sentindo-se abandonado, na verdade, é manifestação do poder de Deus. Ali, ele estava levando sobre si a nossa iniquidade. A salvação vem através do Evangelho, através do anúncio dessa verdade, desse fato, desse ato salvador de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo fala em salvação aqui, temos que entender a palavra no contexto da carta aos Romanos. Quando lemos salvação, pensamos geralmente apenas em salvação do inferno. Mas, na verdade, o Evangelho nos salva em todos os sentidos. O Evangelho nos salva da culpa do pecado e, portanto, nos coloca em paz com Deus. O Evangelho nos salva do poder do pecado, aqui neste mundo, quando aprendemos a largar os nossos hábitos, a vencer os nossos pecados, as tensões do nosso coração, a subjugar os desejos mais ímpios da nossa alma e a viver fazendo o que é certo, amando o próximo, perdoando. O Evangelho nos livra também da presença do pecado, porque um dia esse Redentor voltará, a ressurreição dos mortos acontecerá, e nós participaremos com ele da consumação de todas as coisas, da redenção e da salvação final, quando então o pecado será definitivamente extinto da história da raça humana. É uma salvação completa da culpa do pecado, do poder do pecado e um dia da própria presença do pecado na ressurreição dos mortos. É assim que Deus salva pecadores. Não é de outra maneira. Não há nenhuma outra forma de salvação dada aos homens, a não ser mediante o Evangelho. Deus salva pecadores por meio do Evangelho. E agora vem o terceiro ponto. Podemos entender porque Paulo diz, portanto, que o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Eu gosto de pensar no Evangelho nesses termos. O Evangelho é o poder de Deus. Tem muita gente hoje atrás de poder. Na verdade, podemos quase dizer que grande parte dos evangélicos vive uma religião de poder. Os evangélicos querem ser poderosos, querem poder para conquistar, poder para receber os seus sonhos, poder para vencer na vida, poder para derrubar gigantes, poder para conquistar a terra prometida. De fato, o cristianismo é uma religião de poder, mas nesse sentido aqui, a maior demonstração do poder de Deus não é conceder a você um carro do ano, uma casa própria, um bom emprego ou um casamento perfeito. A maior manifestação do poder de Deus é a sua salvação, livrar você da culpa, do poder e da presença do pecado. É uma demonstração muito maior do que qualquer outro ato miraculoso que Deus, porventura, queira fazer.
Ressurreição de mortos é fichinha perto disso aqui. Deus pegar pecadores culpados como vocês e como eu e nos fazer filhos dele, perdoar as nossas iniquidades e nos fazer herdeiros do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça, isso é que é poder. Quando eu penso no Evangelho como sendo poder, isso me leva à conclusão de que o cristianismo não é uma religião meramente formal. Cristianismo não é só você cumprir determinados atos, vir à igreja para escutar sermão todo domingo. Cristianismo não é apenas tornar-se membro de uma igreja, dar oferta, dar dízimo, participar de alguma atividade, participar dos adolescentes, da mocidade, cantar no coral. O cristianismo consiste, basicamente, em você experimentar esse poder de Deus. Não é uma religião formal de realização humana, mas é vitalmente uma experiência libertadora que vem através do Evangelho, em que você experimenta o poder de Deus. Cristianismo é, sim, uma religião experimental, no sentido de que envolve experiência. Você sentir, provar, ser transformado, ele muda a sua vida. Tem muita gente que pensa que é cristã porque nasceu na igreja. Eu mesmo pensei isso durante muitos anos. Cresci em um lar evangélico, numa igreja presbiteriana. Cantei no coral jovem, participei da mocidade, decorei versículos, participei de concursos bíblicos. Isso tudo é bom, mas não é por si só conversão. Eu me lembro de, muitas vezes, sentado no banco da igreja, ouvindo grandes pregadores, e embora ouvisse, eu não entendia nada. Eu não estava interessado. A minha mente estava longe, distraída. E assim, muitos crescem dentro da igreja pensando que são crentes, até que em algum momento são alcançados pelo poder do Evangelho. Com uns, isso acontece de maneira dramática, como com Paulo, no caminho de Damasco. Com outros, é um processo mais longo, gradual. Há pessoas que quase nem sabem apontar o momento exato em que foram transformadas, mas olhando para trás, percebem claramente: Deus mudou a minha vida. O importante é que esse poder tenha alcançado você. Seja quando você era criança, adolescente ou adulto, se foi em um momento marcante ou em um processo longo, o essencial é: você experimentou o poder do Evangelho? Sua vida foi transformada? Seu coração foi quebrantado? Seus pecados foram confrontados e abandonados? Não se iluda. Cristianismo não é apenas ter o nome no hall de membros de uma igreja. O Evangelho é o poder de Deus para salvar você da culpa, do poder e, um dia, da presença do pecado. Ele é poder de Deus, e não há salvação fora desse poder. Quarto ponto que Paulo nos diz aqui: esse poder nos chega mediante a fé. Final do verso 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o poder de Deus para salvar genericamente a humanidade, mas todo aquele que crê. Ou seja, não é por mérito, raça, gênero, condição social, educação, moralidade, boas obras, caridade ou bondade, mas, como Paulo vai dizer no verso 17, é de fé em fé, ou seja, é da fé do começo ao fim. É mediante a fé que a salvação nos alcança. Por isso pode ser estendida a todo aquele que crê, judeus e gregos, grandes e pequenos, crianças e velhos, porque todos podem crer pela graça de Deus. Paulo diz: primeiro o judeu, está aí no final do verso 16, porque ao judeu primeiro foi anunciado esse evangelho, na antiga aliança, sob a forma de símbolos, tipos e figuras. Mas eles foram os primeiros a ouvir. E depois, o Evangelho se estende ao mundo todo, a todos quantos creem. Crer aqui não é somente acreditar que Paulo e os demais apóstolos nos disseram a verdade a respeito de Cristo. Fé aqui não é simples um assentimento intelectual, eu concordo que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. O diabo também acredita nisso. O diabo sabe que isso é verdade. Mas você precisa ter mais fé do que o diabo para ser salvo. Você precisa receber essa verdade, apropriar-se dela, render-se a Jesus, colocar sua confiança completamente nele e na obra completa que ele fez na cruz do Calvário. É dizer a Deus algo assim: eu sou um pecador perdido. Deus, se o Senhor me mandar para o inferno, é justo. Eu mereço,
por causa dos meus pecados. Não tenho expectativa nenhuma em mim mesmo. Não há mérito algum em mim. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, através do sacrifício de Jesus, eu estou condenado pelos meus pecados. Aceita-me como pecador por causa de Cristo. Isso é fé. Você abraçar esse evangelho de todo o coração, com a mente e com o coração. Com a mente, você entende e concorda, é verdade. Com o coração, você se rende, se agarra a essa verdade, descansa nela. É dizer, estou disposto, ó Deus, pela tua graça a viver para ti. Não quero viver um minuto sequer fora dessa comunhão preciosa contigo. É dessa forma que esse poder de Deus nos é dado, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo termina no verso 17, explicando em que sentido o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em que sentido o Evangelho é o poder de Deus? É porque no Evangelho Deus revela a sua justiça e em nenhum outro lugar. A justiça de Deus, aqui, não é apenas a qualidade pela qual Deus é justo. Uma pessoa justa é aquela que trata todos de acordo com o mérito. Um juiz justo condena o culpado e absolve o inocente. Deus é justo, ele não faz acepção de pessoas. Se encontra o culpado, condena o culpado. Se encontra o inocente, absolve o inocente. A pergunta é, não havendo nenhum justo na raça humana, esse ponto Paulo já estabeleceu, quem pode se salvar? Ou colocando de outra maneira, como Deus pode salvar pecadores, sendo ele justo? Seria como um juiz, diante de um réu confesso, culpado, contra quem não resta dúvida, dizer, está absolvido. Pode ir embora, não vai pagar pena nenhuma. Nós ficaríamos revoltados. Há em nós um senso de justiça. Agora, a mesma questão se coloca com relação a Deus. Como é que Deus pode simplesmente salvar pecadores? Pecadores merecem condenação, e se Deus é justo, ele tem que condenar. Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Ele tem a obrigação, por assim dizer, de condenar a raça humana toda. Como ele pode salvar? A resposta está no Evangelho. No Evangelho é revelado como Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificar o pecador. A resposta é esta. Deus nos mandou seu Filho, que assumiu a nossa natureza como nosso representante, e o castigo que nos era devido, Deus fez cair sobre ele. Então, na cruz, Deus mostra a sua justiça, porque está castigando o pecado. Como Deus justo que é, ele tinha que castigar o pecado, e castiga em Jesus. Jesus leva o nosso pecado, ele leva a nossa culpa, ele sofre a nossa dor que nós merecíamos. E agora Deus toma a justiça de Cristo, porque Cristo era perfeito e sem pecado, e a transfere para o pecador. É o que chamamos de imputação. Deus imputa a justiça de Cristo ao pecador. É uma troca. Na cruz do Calvário, Cristo leva a minha culpa e eu recebo a sua justiça. É assim que o Deus justo justifica pecadores. Ele continua sendo justo. O pecado foi castigado. E agora, ele transfere os méritos de Cristo para o pecador, de forma que pode receber o pecador, olhar para ele em Cristo e dizer, não há mais condenação. Mais adiante, Paulo vai dizer aqui no capítulo 8, portanto agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação porque Cristo levou toda a condenação e Deus nos atribuiu a justiça de Cristo. É no Evangelho que isso se revela, e em nenhum outro lugar. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque no Evangelho, Deus revela de que maneira ele justifica o pecador, de fé em fé, do começo ao fim, sendo a própria fé um dom de Deus. Paulo termina citando uma passagem do Antigo Testamento no final do verso. Como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, aquele que pela fé é declarado justo, viverá. Aquele que pela fé foi tornado justo, viverá eternamente, será salvo da morte eterna e da condenação. Ele está citando o profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. Quero terminar com algumas aplicações práticas para nós.
Primeiro, para aqueles que estão aqui nesta noite e que sinceramente procuram como ser justos diante de Deus. Você que já sentiu na sua consciência, no seu coração, o peso dos seus pecados, a culpa, o medo de morrer, o medo do juízo de Deus, dos terrores de Deus sobre a sua vida. Hoje você está ouvindo a revelação de como Deus pode justificar você mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje você pode crer em Jesus Cristo e experimentar esse poder que transforma e muda a vida. Não há nenhuma razão para você sair daqui hoje sem essa consciência de que, no Evangelho, Deus se reconcilia conosco e nos faz reconciliar com Ele mediante a fé. Creia nesta noite. Segunda palavra, para aqueles cujo cristianismo se resume a ouvir sermão e vir à igreja. Não é algo ruim vir à igreja e ouvir sermão, mas é insuficiente. O cristianismo é mais do que isso. Ele é o poder de Deus para salvar vocês de todas as maneiras possíveis. Você precisa experimentar esse poder. Examine a sua vida para ver em que áreas o poder do Evangelho tem se manifestado. O Evangelho tem livrado você de hábitos pecaminosos, da desobediência aos pais, da teimosia, da infidelidade, da imoralidade, da desonestidade. Porque o Evangelho nos foi dado não somente para perdoar os nossos pecados, mas também para nos dar força para vencê-los. Uma palavra agora para aqueles que são cristãos, mas vivem em ambiente hostil, trabalho, escola, universidade. Não tenha vergonha do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho diante dos seus colegas na escola, na faculdade. O Evangelho é como um leão. Você só precisa abrir a jaula e deixá-lo sair. Ele é o poder de Deus para transformar a vida dos mais radicais inimigos do Evangelho, como fez com Saulo de Tarso. É o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho. Não tenha vergonha, no seu ambiente de trabalho, de dizer que você é cristão, que crê em Jesus como Filho de Deus e de viver as implicações disso. Não se envergonhe daquele que na cruz do Calvário deu a vida por você. Ao contrário, você pode dizer com humildade: eu sou grato a Deus porque sou cristão. Sou grato a Deus pelo privilégio que Ele me deu de entender o Evangelho e experimentar esse poder. Nunca se envergonhe do Evangelho. E, finalmente, a todos nós, louvemos a esse Deus. Esse Deus que quis salvar pecadores, cujo poder se revela na mensagem do seu Filho pendurado na cruz, morto e ressurreto pelos nossos pecados. Louvemos a Deus porque Ele quis nos salvar. Louvemos a Deus porque conhecemos essa mensagem. Vivamos para a glória desse Deus. Entreguemos a Ele nossa vida e, nesta noite, coloquemo-nos diante dEle dizendo: ó Senhor, que te poderei dar? De que forma poderei retribuir pela manifestação do Teu Evangelho, que é o Teu poder na minha vida? Toma a minha vida. Usa-me para a Tua glória onde quer que eu esteja, no meu trabalho, na minha família, onde quer que eu vá. Que eu seja um emissário da cruz, um proclamador desse Evangelho, sabendo que Ele é o poder de Deus que ninguém pode conter ou resistir. Que Deus nos ajude a vivermos, irmãos e amigos, à altura desse Evangelho maravilhoso. Amém. Oremos. Ó Deus, o Teu poder se revela no Evangelho, a Tua justiça se revela na cruz, e a Tua misericórdia chega até nós através dessa mensagem. Pai, eu quero pedir que, nesta noite, Tu queiras revelar claramente a cada coração o significado do Evangelho. Oro pelos nossos adolescentes, nossas crianças, pelos juvenis, pelos nossos filhos, Senhor, para que nenhum deles esteja enganado ou iludido, mas que possam perceber claramente o seu pecado e a necessidade de crer. Oro por aqueles que estão na igreja há tanto tempo e que talvez nunca experimentaram o poder salvador e transformador do Evangelho, presos a ressentimentos, mágoas, raivas ocultas e antigas. Ó Deus, queremos orar também por algum amigo que veio aqui esta noite sem direção, sem rumo, ainda preso aos seus pecados. Que o Teu Espírito Santo queira iluminar os olhos do entendimento e inclinar o coração a abraçar o Senhor Jesus pela fé. Dá-nos a graça de viver este Evangelho na sua plenitude, ó Deus. Pedimos por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É uma forma de você recompensar o nosso trabalho de fazer um vídeo tão profundo na teologia do livro de Romano. Deixe o seu like, compartilhe, comenta no comentário, ajuda o canal YouTube a recomendar esse vídeo.